Em 1968, milhares de brasileiros compraram, orgulhosos, um carro que a propaganda da Ford chamava de nacional, moderno, feito pensando no Brasil. O que quase ninguém sabia naquela época era que boa parte do que fazia aquele carro andar, frear e girar tinha sido desenhada a mais de 9.000 quilômetros dali, numa prancheta francesa, para um carro que nem se chamava Corcel. E a Ford, por quase 20 anos, fez questão de deixar esse detalhe bem escondido. Para entender como isso aconteceu, é preciso voltar ainda mais no tempo, para dentro de uma montadora que hoje quase ninguém lembra que existiu, a Willys-Overland do Brasil. Nos anos 50, a Willys já tinha um contrato de parceria pouco conhecido com a francesa Renault, que permitia fabricar aqui alguns modelos europeus com adaptações locais. Foi assim que a Willys começou a produzir o Renault Dauphine sob licença, um compacto de 4 portas que fez sucesso no pós-guerra europeu e que se encaixava perfeitamente no perfil das famílias brasileiras que estavam entrando pela primeira vez no mercado de automóveis. Esse acordo rendeu ainda mais frutos. Em 1961 surgiu o esportivo Willys Interlagos e logo depois o Renault Gordini, os dois derivados do Dauphine, só que mais potentes, com apelo direto ao público jovem que já sonhava com algo mais veloz do que os carros da época ofereciam. Repare bem nisso, quando o Corcel apareceu, em 1968, ele não foi a primeira nem a segunda vez que a engenharia francesa entrou no Brasil disfarçada de novidade nacional. Era, na verdade, a continuação de uma parceria que já vinha de mais de uma década, só que dessa vez em uma escala muito maior. A própria Willys-Overland do Brasil, vale lembrar, tinha uma história curiosa por trás. A marca chegou ao país nos anos 50 fabricando o Jeep e depois a Rural Willys, veículos de origem militar americana que se tornaram símbolo do interior brasileiro. Mas o mercado de utilitários tinha um teto baixo e a Willys sabia que precisava entrar no segmento de carros de passeio para sobreviver no longo prazo. Foi exatamente essa necessidade que empurrou a marca para os braços da Renault, buscando um parceiro europeu que já tivesse projetos prontos de carros populares em vez de gastar anos e uma fortuna desenvolvendo algo do zero. Em meados dos anos 60, a Renault estava desenvolvendo, na França, um projeto de carro médio que se tornaria o Renault 12. A Willys, de olho nesse projeto, fechou um novo acordo para desenvolver, em paralelo, uma versão brasileira. Aqui dentro, esse projeto ganhou um nome discreto, Projeto M de Médio. A ideia era simples: usar a plataforma, o motor, o câmbio, a suspensão e os freios praticamente idênticos aos do futuro R12 francês, mas com uma carroceria desenhada especialmente para o gosto brasileiro. A engenharia era europeia. A casca, por fora, seria nossa. Se você está gostando dessa história, fica mais um pouco, porque a parte mais interessante ainda nem começou. O jeito como um carro trocou de dono no meio do processo, sem que ninguém tivesse planejado isso. Se inscreve no canal agora, porque toda semana eu conto uma história de um carro que marcou o Brasil e que quase todo mundo já esqueceu. No início de 1968, veio a reviravolta. A Ford americana comprou o controle acionário da Willys-Overland e de um dia para o outro, tudo que a Willys vinha desenvolvendo passou para as mãos da Ford brasileira, inclusive o Projeto M, que já estava quase pronto para ser lançado. Até aquele momento, a Ford no Brasil só fabricava o luxuoso Galaxy 500, um sedã grande e caro, e as picapes F100. Não tinha nenhum carro popular, compacto, acessível à classe média. O Projeto M caiu no colo da Ford exatamente no momento em que ela mais precisava de um carro assim. A Ford assumiu o desenvolvimento, ajustou o estilo, os acabamentos, deu ao carro a personalidade sonora e visual que a marca já usava no mundo inteiro e batizou o resultado de Corcel, uma clara referência ao cavalo selvagem do logotipo da Ford e também, sem disfarce nenhum, uma tentativa de repetir no Brasil o sucesso que o Mustang fazia lá fora.
Em novembro de 1968, o Corcel foi apresentado ao público no Salão do Automóvel. Só que, na propaganda oficial, quase nada se falava sobre a Renault. Quase nada se falava sobre a Willys. O discurso era outro, um carro pensado e desenvolvido para o brasileiro, moderno, à altura da engenharia mundial da Ford. A mecânica inteira, motor, câmbio, suspensão, direção, freios, vinha de um projeto francês que nem tinha sido lançado ainda na própria França. E aqui está um detalhe que poucas pessoas sabem. O Corcel chegou às ruas brasileiras quase um ano inteiro antes do seu irmão francês. O Renault 12 só foi apresentado na Europa em outubro de 1969. Ou seja, o carro que a Ford vendia como fruto de tecnologia americana aplicada ao Brasil, na verdade, chegou ao mercado brasileiro antes mesmo de existir oficialmente na França que o criou. A engenharia da Willys tinha trabalhado tão rápido que terminou o projeto antes até da própria Renault, que só apresentou sua versão europeia meio ano depois. O resultado comercial foi imediato. No primeiro mês de produção, a Ford vendeu 4.500 unidades. Em 1969, esse número já beirava 50.000. O Corcel trazia detalhes que nenhum concorrente direto oferecia na época, como sistema de arrefecimento selado, que evitava trocas frequentes de água do radiador, e uma coluna de direção bipartida, pensada para proteger o motorista em caso de impacto frontal, tecnologia rara para um carro popular brasileiro daquele momento. A imprensa especializada elogiou o conforto da suspensão e a qualidade da mecânica, destacando a suavidade de marcha e a eficiência dos freios, sem imaginar ou sem mencionar que estava elogiando, na prática, um projeto de engenharia francesa. O Corcel virou o principal concorrente do Volkswagen 1600, apelidado na época de Zé do Caixão, por seu formato quadrado, e anos depois, do Chevette, que ainda nem tinha chegado ao Brasil. A concorrência não ficou parada. A Volkswagen, que até então dominava o mercado praticamente sozinha com o Fusca e o recém-chegado 1600, viu no Corcel a primeira ameaça séria vinda de fora do próprio grupo. A General Motors, que ainda nem tinha lançado o Chevette no Brasil, acelerou seus próprios planos de trazer um compacto moderno para não ficar para trás. Em pouco tempo, o Corcel se tornou presença constante em autoescolas, em frotas de táxi e em garagens de famílias de classe média, que finalmente conseguiam comprar seu primeiro carro 0 km. Um detalhe simbólico, já que grande parte dessa geração aprendeu a dirigir sem imaginar que estava treinando dentro de um projeto nascido em uma prancheta francesa. Em 1969, veio o Corcel GT, uma versão com visual mais esportivo, teto revestido em vinil, faixas na lateral e no capô, motor com carburador duplo elevando a potência para 80 cavalos. Era essencialmente o mesmo coração francês, só que ajustado para parecer mais jovem, mais ousado. Em 1973, o desenho do Corcel foi atualizado, aproximando o visual do Ford Maverick americano, reforçando ainda mais a imagem de carro Made in Ford, apagando qualquer traço visual que pudesse lembrar as origens europeias do projeto. 2 anos depois, em 1975, o design foi atualizado outra vez, aumentando ainda mais essa semelhança com o Maverick, principalmente na traseira, e chegou também a versão LDO, com acabamento interno mais luxuoso e teto revestido em vinil, mirando um público que já não se contentava só com um carro funcional, queria também status. O Corcel também encontrou um espaço que ninguém tinha planejado originalmente: as pistas. Sua suspensão robusta, herdada diretamente da engenharia francesa pensada para estradas europeias esburacadas do pós-guerra, se mostrou surpreendentemente competente nos rally e nas provas de resistência que começavam a crescer no automobilismo brasileiro da época. Pilotos amadores e algumas equipes semi-profissionais adotaram o Corcel GT como base de preparação, aproveitando justamente aquilo que a Ford nunca destacou em suas propagandas: uma mecânica europeia sólida
testada e aprovada muito antes de chegar ao Brasil. Mas a virada mais importante veio em 1978 com o lançamento do Corcel 2. A carroceria foi completamente redesenhada, moderna, com linhas retas e faróis quadrados, sem absolutamente nada que lembrasse o Corcel original. A mecânica, porém, seguia sendo praticamente a mesma herança do projeto francês, agora já rodando havia 10 anos pelas estradas brasileiras. Em 1979, o Corcel 2 foi eleito carro do ano pela revista Auto Sport. Um carro construído sobre uma engenharia francesa que a própria marca preferia não destacar continuava, mais de uma década depois, sendo aclamado como o orgulho da indústria nacional. A família cresceu ao redor do Corcel de um jeito que poucos carros brasileiros conseguiram repetir. Veio a perua Belina, pensada para famílias que precisavam de mais espaço. E em 1981 veio o Del Rey, um sedã maior, mais luxuoso, posicionado como carro de status para quem estava subindo de vida, mas usando, por baixo do capô, essencialmente a mesma base mecânica do Corcel, ou seja, a mesma engenharia herdada da Renault 13 anos antes. Depois vieram até uma picape, a Pampa, e uma versão especial, chamada Scala. Era praticamente uma família inteira construída sobre um único segredo bem guardado, o coração francês que a Ford preferia que ninguém comentasse. E esse coração francês não morreu junto com o Corcel brasileiro. O próprio Renault 12 europeu, encerrado na França em 1980, continuou sendo produzido em outros lugares do mundo por décadas. A romena Dacia, por exemplo, fabricou uma versão praticamente idêntica, batizada de Dacia 1310, até o ano 2004. Ou seja, enquanto o Corcel já tinha sido esquecido nas garagens brasileiras havia quase 20 anos, o motor e a plataforma que deram origem a ele ainda estavam sendo fabricados do outro lado do mundo, provando o quão sólida era aquela engenharia que a Ford preferiu nunca destacar em suas propagandas. Só que nenhum sucesso dura para sempre. No início dos anos 80, a concorrência começou a evoluir mais rápido do que o Corcel conseguia acompanhar. Em 1983, a Ford tentou dar mais fôlego ao carro, lançando uma versão atualizada do motor, batizada de CHT, sigla para Compound High Turbulence, com mais potência tanto na versão a álcool quanto na versão a gasolina. Funcionou por um tempo. Mas o problema real não era a potência do motor. Era a idade do projeto inteiro. A plataforma por baixo da carroceria já tinha, naquele momento, mais de 15 anos, uma eternidade para os padrões da indústria automotiva. O golpe final veio de dentro da própria Ford. Em meados dos anos 80, a marca trouxe ao Brasil o Ford Escort, um projeto muito mais moderno, com motor transversal, mais eficiente, mais econômico, mais alinhado com o que a indústria mundial já estava produzindo havia anos. O Escort não só chegava mais avançado, ele deixava claro, sem dizer isso abertamente, que o Corcel tinha se tornado um carro obsoleto dentro da própria linha da marca que o vendia. Em 1985, o Corcel recebeu sua última atualização estética, adotando a frente do Del Rey e perdendo o Cedino do nome. Já não bastava mais. Em 1986, depois de 18 anos ininterruptos de produção, a fabricação do Corcel foi definitivamente encerrada. Ao longo dessas quase 2 décadas, foram mais de 1.400.000 unidades produzidas. O Corcel venceu o prêmio de carro do ano 3 vezes, em 1969, 1973 e 1979. Ele deu origem a uma família inteira de veículos que juntos atravessaram 30 anos nas estradas brasileiras. E, ainda assim, até hoje, boa parte das pessoas que dirigiram um Corcel, que aprenderam a dirigir em um Corcel, que levaram a família inteira de férias dentro de um Corcel, nunca souberam que estavam, na prática, dirigindo um Renault com roupa nova e nome de cavalo. Hoje, décadas depois do fim da produção, o Corcel virou objeto de desejo entre colecionadores de carros antigos brasileiros.
Unidades bem conservadas, principalmente as versões GT do final dos anos 60 e início dos 70, chegam a valer, em bom estado, muito mais do que valiam quando saíram de fábrica, corrigido qualquer inflação. Existem até registros de que o piloto Ayrton Senna, ainda jovem, teve contato com um Corcel um detalhe que hoje vira argumento de venda para colecionadores em busca de raridades com alguma ligação histórica. É irônico. O carro que a Ford tentou vender como puramente nacional, escondendo sua origem francesa, hoje é celebrado exatamente pela raridade e pela engenharia que o tornou diferente de tudo o que existia no Brasil naquele momento. Talvez seja essa a parte mais interessante dessa história. Não é sobre um carro ruim disfarçado de bom. É sobre um carro genuinamente bem feito, bem projetado, bem sucedido, que precisou apagar parte da própria origem para ser aceito como símbolo de orgulho nacional. Às vezes, a história real de um carro é mais interessante do que a versão que a propaganda decidiu contar. Existe ainda outra camada dessa história que raramente é contada. O próprio sucesso do Corcel mudou a forma como a Ford enxergava o Brasil. Antes dele, a matriz americana via a operação brasileira como algo secundário, quase um apêndice das fábricas nos Estados Unidos. Depois do Corcel, ficou claro que o Brasil tinha escala, tinha demanda e tinha capacidade de engenharia suficiente para justificar investimentos muito maiores. Não é exagero dizer que boa parte da confiança que a Ford depositou, anos depois, em outros projetos desenvolvidos aqui, nasceu diretamente do resultado surpreendente que aquele carro de origem francesa entregou logo nos primeiros anos. A imprensa especializada da época também ajudou a construir essa reputação. Testes publicados por revistas como Quatro Rodas destacavam a suavidade da suspensão, a facilidade do câmbio e a eficiência dos freios, chegando a descrever o Corcel como o carro que faltava no mercado brasileiro, um elogio e tanto para um projeto que tecnicamente nem tinha nascido para ser brasileiro. Esses testes ajudaram a consolidar, ano após ano, a imagem de um carro confiável, resistente, capaz de aguentar as estradas precárias do interior sem quebrar reputação, que décadas depois ainda é lembrada por quem viveu aquela época. Se você teve um Corcel, uma Bellina ou um Del Rey na família, ou se lembra de alguém que teve, conta aqui embaixo nos comentários. E por falar em carros que esconderam parte da própria história, o Fiat Uno, aquele que quase quebrou a empresa que o criou antes de virar um dos carros mais amados do Brasil, também guarda segredos parecidos e esse vídeo já está aqui no canal, esperando por você logo depois desse. Se inscreve, porque toda semana tem uma história nova de um carro que marcou o Brasil e que quase todo mundo já esqueceu.